queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do Domingo que cada final de semana nós estamos colocando. Hoje nós vamos meditar no Evangelho do 26º domingo do tempo comum. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever agora para que você possa, a cada vídeo novo que nós colocarmos, ativando o sininho, receber a notificação, poder nos acompanhar. E também se inscrevendo, você nos ajuda a alcançarmos mais famílias com os nossos testemunhos, com as nossas reflexões e também com a oração da reflexão do Evangelho do dia. Neste domingo, nós vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste evangelho que nós ouvimos hoje, se nós pudéssemos resumir em uma única frase, nós diríamos: fazer a vontade do Pai. Nós vemos nesse evangelho Jesus contando a parábola para os sacerdotes, para os fariseus da época, e ele vem contar para nós também, a parábola daquele pai que tinha 2 filhos e pediu o primeiro para ir trabalhar na vinha. E de prontidão o filho disse que não queria, mas o foi. Depois se arrependeu de ter dito não ao pai e foi trabalhar na vinha. O Senhor constantemente nos chama a um caminho de santidade. O Senhor constantemente nos chama a trabalhar na sua vinha, a fazer a vontade de Deus. Nós, eu e você, às vezes nós dizemos não para Deus. Falamos não porque as coisas do mundo, os prazeres desta vida, nos seduzem a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Deus nos chama constantemente a uma vida correta e num primeiro instante nós dizemos: não quero saber das coisas de Deus. Quero ficar no mundo, quero me divertir, quero curtir a vida como muitos dizem. Mas depois passamos a refletir, falamos assim: mas meu Deus, esta vida é passageira e depois que eu morrer, a minha alma viverá eternamente. Só que se eu não fizer a vontade de Deus, a minha alma vai viver eternamente longe de Deus. Não, eu quero fazer a vontade do Senhor. E nos arrependemos e buscamos fazer a vontade de Deus. Somos este filho que, no primeiro instante, negou a vontade do Senhor, mas depois foi e buscou uma vida de santidade, buscou fazer tudo aquilo que é da vontade de Deus. Porém, muitas vezes também somos como o filho segundo, que de prontidão diz: não, pai, eu vou fazer a tua vontade, eu vou ser santo, eu vou ter uma vida de oração, vou cuidar dos meus irmãos, mas da boca para fora. Na hora da prática, continuamos com os nossos vícios, continuamos com os nossos pecados, continuamos a fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí o Senhor pergunta: qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? O primeiro. Aquele que no primeiro instante falou que não queria saber de Deus, que não queria trabalhar na vinha, que não queria ser santo, que não queria ir à igreja, que não queria rezar, mas depois se arrependeu e falou: não, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de santidade, eu preciso ajudar os meus irmãos, eu preciso ser fiel a Deus. E foi. Quando nós somos esse primeiro filho, glória a Deus.
O problema é quando nós somos o segundo filho, que dizemos, sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Fui batizado, fiz primeira comunhão, eu vou nas missas aos domingos, mas quando saio da igreja, vivo como se não conhecesse a Jesus. Vivo como se não tivesse tido em nenhum momento ouvir falar de Jesus. Este segundo filho, que para as pessoas parece fazer a vontade de Deus, busca viver de aparências, não está fazendo a vontade do Pai. Peço a Deus que nós sejamos sempre o primeiro filho, que às vezes possamos até falar, não, Senhor, eu não quero, mas depois volta e faz aquilo que é da vontade de Deus. Porque, infelizmente, na nossa vida, nós somos em cada momento esses dois filhos. Há momentos em que nós dizemos, sim, Jesus, eu vou fazer a tua vontade, vou fazer aquilo que é correto, vou ser santo, e nós não o fazemos. Deixamos Deus desapontado. Mas oxalá, porque na maioria das vezes, queira que nós sejamos o primeiro filho, que até possamos dizer, não quero fazer as coisas como o Senhor deseja, mas depois busca e faz aquilo que é correto. Concluindo a nossa reflexão para as nossas famílias, eu diria o seguinte: quando nós somos o primeiro filho, muitas vezes nós queremos desistir da nossa casa, diante dos problemas que aparecem, nós queremos desistir da nossa família, mas algo mexe no nosso coração que diz, não, você precisa perseverar, você precisa lutar pela tua família, precisa lutar pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos, e não desiste da tua casa, não desiste do teu matrimônio. Aí você está fazendo a vontade de Deus. Vem as tribulações, no primeiro momento, quantos de nós que muitas vezes não pensou em abandonar tudo, perder o casamento, perder a família, perder tudo diante das dificuldades? Não, eu assumi um compromisso com Deus e com essa pessoa com quem eu convivo, com os meus filhos, eu não vou desistir. E aí sim está fazendo a vontade de Deus. Ao contrário, quantos também que no dia do casamento, no dia do matrimônio, promete sim ser fiel a Deus, ser fiel a esposo, e depois no decorrer da vida acontece traições, acontece desânimo e abandona o casamento. Este não tem feito a vontade de Deus. Peçamos que diante de tantas dificuldades que nossas famílias têm enfrentado, nós consigamos fazer sempre aquilo que for correto, a vontade de Deus, a salvação das nossas famílias. Por isso eu peço a você que de repente está nos acompanhando e você tem passado por dificuldade na sua casa, no seu casamento, não desista. Não desista, porque você precisa ser como aquele primeiro filho que mesmo que às vezes passou já na sua cabeça de desistir da sua família, não, eu vou fazer aquilo que é correto. Eu vou lutar até o fim e você vai ver que Deus vai te ajudar a vencer. Não podemos nos comportar como o segundo filho que lá no dia do casamento disse, eu vou fazer a tua vontade, eu vou ser fiel no casamento, e depois abandona a casa. Meu amado e minha amada, o inimigo de Deus, o demônio, ele tem tentado constantemente a cada um de nós para que nós desistimos das nossas famílias. Porque no dia do nosso casamento nós assumimos que sim, faríamos a vontade do Senhor. Mas agora ele tem nos tentado que você e eu possamos ser vencedores com Cristo e dizer sempre, sim, Jesus, eu vou ser fiel, e não da boca para fora, mas de coração. E se algum dia passou na tua cabeça a vontade de desistir, não desista da tua casa. Quero pedir ao bom Deus que possa te ajudar, que possa te abençoar e que possa te conduzir sempre fiel. Que você jamais desista da tua família, que você jamais desista do teu casamento, que você jamais desista dos teus filhos, que você jamais desista dos teus pais, dos teus irmãos, e creia, Jesus é o nosso alicerce. Confia no Senhor, creia que Ele é o nosso Deus e Ele vai fazer de você um vencedor. Com Cristo somos vencedores, então creia nisso. Não desista da tua família jamais, não desista do teu matrimônio jamais, não desista de ser santo jamais, porque esta é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, que nós possamos partilhar e meditar na palavra de Deus.
Um ótimo dia a todos.